Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar nosso estudo bíblico. Ora por nós, Marcelo. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, os nossos ouvidos estejam abertos. Que a palavra do Senhor seja hoje direcionada a cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor use o pastor Mateus. Aleluia. E a ele sabedoria e Sim, Deus. do Espírito Santo, Senhor. Para que não seja uma palavra humana, mas que seja o teu Espírito nos conduzindo a cada vez mais aprender sobre a tua palavra, Senhor. Agradeço a todos aqueles que estão aqui, Amém. aqueles ainda que vão chegar, Sim, Deus. e aqueles que não puderam ouvir também, Senhor. Que eles possam assistir depois desse estudo e que possam obter o conhecimento aplicado em nome de Jesus. Amém. Amém. Achei que o Marcelo ia orar assim. Aqueles que não vieram, que só mande um raio de ira, de juízo. Meu Deus. Mas agora tem YouTube. Até o final da aula de hoje eu vou fazer uma pergunta. Quem acertar ganha um pacote de biscoito, hein? Aqui é sério, ó. Pacotinho de biscoito aqui. Tá bom, minha irmã Esther? Fica atenta aí, hein? Vou fazer uma pergunta do estudo bíblico hoje. Quem acertar no final vai ganhar esse pacotinho de biscoito. Quem responder certo ganha um pacote de biscoito. Tá aqui, ó, tá achando que é brincadeira? É o Vitor que vai ser. Não vale o Vitor. Não vale o Vitor. Ele vai comer pipoca daqui a pouco. Apocalipse capítulo 16. 1 ao 3, 4 ao 7, 8 ao 11, 12 ao 14, 15 ao 16. Estamos na quinta vez que a história é contada. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aqui nós estamos diante do ápice da ira de Deus. Já passamos, na verdade, sobre os selos, sobre as trombetas, e agora nós chegamos nas taças da ira de Deus. Como eu disse no estudo retrasado, se eu não me engano, eu acredito que os selos, as trombetas, as taças dizem respeito ao mesmo período de tempo, mas não estou certo se é o mesmo evento. Parece que não. Parece que as histórias são contadas no mesmo tempo. Parece que o Apocalipse é história, a mesma história contada algumas vezes, a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas me parece que quanto mais a história é contada, mais detalhes são acrescentados. E aqui no capítulo 16 nós vemos as 7 últimas taças, ou os 7 últimos flagelos da ira de Deus. Então nós veremos aqui o Deus irado derramando o seu juízo sobre a terra, mas não confunda com o juízo final, porque o juízo final são as taças, ou melhor, o juízo final acontece depois do juízo, nós temos a condenação eterna, que aí é o derramar da ira completa, aí é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas antes de Deus derramar esse juízo lá no lago de fogo e enxofre, ele dá um vislumbre aos homens de sua ira. E isso não é só aqui, isso já aconteceu na história inúmeras vezes. Lá no Egito, as 10 pragas era a ira de Deus. Antes disso, o dilúvio sobre toda a terra era a ira de Deus. Nós vemos a Assíria destruindo o reino do norte de Israel como ira de Deus. A Babilônia destruindo o reino do sul, 606, 597, 586 a.C., também como ira de Deus. Nós vemos Jerusalém sendo destruída no ano 70 depois de Cristo, assim como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, como ira de Deus. E o cálice que Jesus pediu para se retirar para não ser a ira. É o cálice da ira, o que Jesus bebeu na cruz, mas a ira substitutiva, Ele recebeu a ira que seria derramada nos pecadores do inferno. Mas sim, sem dúvida alguma, também é a ira de Deus. E aqui nós temos a ira de Deus em flagelos, em taças, derramada pouco a pouco, lá no final da história, naquilo que chamamos, se estivermos certos,
da grande tribulação. É bem provável, e acredito que seja isso, existe um período muito terrível ainda nessa terra para acontecer, chamada grande tribulação. Já falamos sobre isso, que é o momento em que a igreja será firmemente perseguida em todo o mundo e os ímpios receberão a ira de Deus. Então, grande tribulação. Quando alguém falar para você assim, grande tribulação, o que é? É o momento em que a igreja será fortemente perseguida por um sistema político liderado por aquela figura que João nos fala no capítulo 2, anticristo, de sua primeira carta, né? E o momento em que Deus derrama ira sobre a terra. Mas ainda não é a ira final. A ira final é o lago de fogo e enxofre. Então, é complicado. Versículo 1 diz assim do capítulo 16. Vou tentar ir até o quinto flagelo hoje. Mas o homem pode fazer planos. A resposta vem de Deus. Versículo 1. Ouvi vinda do santuário, ou seja, do céu, uma grande voz, voz de ordem, dizendo aos 7 anjos, agora tem os 7 anjos que aparecem no capítulo 15, preparados para derramar ira. Para esses anjos, essa grande voz que sai do santuário diz: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera, que também é ira de Deus. Existe uma ordem vinda do céu para anjos. Irmãos, eu já falei aqui nesse estudo de Apocalipse sobre anjos. Mas os anjos, de fato, são ministros de Deus ao nosso favor. São trabalhadores, servos de Deus para uma determinada situação ou ação. E aqui agora, os anjos que, por exemplo, lá no nascimento de Jesus carregaram as boas novas, os anjos que guardaram as crianças em Mateus 18, os anjos que derrotaram o império assírio, lá no livro de Isaías, os anjos que trabalharam muitas vezes para coisas graciosas e bondosas, anjos que avisaram a ressurreição de Jesus, anjos que avisaram que ele vai voltar da mesma forma que ele subiu, agora também é usado para juízo. É como a mensagem do Evangelho, que é bênção, que é graça, mas que também é correção, juízo. Agora nós temos também um Deus que é assim, que é graça, que é misericórdia, que salva, que liberta, que restaura, mas que também traz juízo. Estamos diante de um texto que mostra um Deus irado. Vocês lembram do quinto selo do Apocalipse? Os anjos clamando, os mártires clamando por justiça debaixo do altar. Até quando, Senhor, não vingas os homens pelos quais nós estamos aqui? Até quando, Senhor, não vinga o nosso sangue? Até quando, Senhor, eles vão continuar matando o crente? Até quando eles vão continuar perseguindo o crente? Até quando isso tudo vai continuar? Até quando? Até quando, Senhor? Agora parece que as orações são ouvidas, porque Deus começa então agora a despejar ainda mais de sua ira. E o texto diz: derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Um Deus que muitas vezes não é pregado. Um Deus que muitas vezes não é anunciado. É bom servir ao Deus que enriquece e não acrescenta dores. É bom servir ao Deus que abençoa. Só que é o mesmo Deus. Talvez, ou com certeza, Deus não tenha ira para despejar no seu povo, mas Ele ainda tem ira para despejar no mundo, e os ímpios receberão a paga pelos seus pecados. O Salmo capítulo 5 e o Salmo capítulo 7 mostram para nós um Deus irado contra o pecado. Salmo 5 e Salmo 7 mostra para nós que Deus, de fato, se ira todos os dias. Nós conhecemos o Salmo 23, por exemplo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é o mesmo autor no Salmo 7. Davi, que escreveu o Salmo 23, também escreveu o Salmo 7, a partir do versículo 11. O mesmo autor do Salmo 23 escreve o Salmo 7 com uma outra face de Deus.
Não outro Deus, mas uma outra face de Deus. O Salmo 7, a partir do versículo 11, diz assim: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação ou ira todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Salmo 5, que também é de Davi, a partir do versículo 5, Salmo 5, 5, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ou detesta ao sanguinário e ao fraudulento. Lá em Provérbios, por exemplo, diz que tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina. 6 coisas que Deus detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos com sangue inocente, coração com projetos iníquos, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentira. A 7ª é aquele que aborrece, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, nós precisamos aceitar o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus gracioso, misericordioso, mas também é o Deus irado contra o pecado. Nós vimos em Apocalipse 14 a simbologia do inferno. Um lagar com Deus pisando no inferno, as uvas sendo as pessoas. E eu disse que inferno não é ausência de Deus. Quem dera se inferno fosse ausência de Deus. Inferno é presença de Deus, em forma de ira. O Deus irado contra o pecado, derramando a sua ira sobre os pecadores. Mas meu Deus, será que ele é tão mal assim? Não, pelo contrário, justamente porque ele é bom. É justamente porque ele é justo. Justamente porque ele é correto. É que ele precisa dar a paga pelos pecados da humanidade. É justamente porque ele é um justo juiz. Um justo juiz dá a sentença correta. E o pecador merece essa sentença. Então agora dá a ordem. Apocalipse 16, versículo 1. Agora nós temos a ordem para que de fato Deus derrame a sua ira, para que as taças da ira possam chegar. Agora, é engraçado que lá nas trombetas nós temos 4 trombetas tocando os elementos naturais da terra e 3 trombetas tocando os homens. Nas trombetas nós temos 3 trombetas tocando os elementos naturais. 4 elementos tocando os elementos naturais e 3 trombetas tocando os homens. As taças é o contrário. 3 taças tocam os elementos naturais e 4 taças tocam diretamente os homens, mostrando o ampliar da ira de Deus. Se as trombetas 4 tocam a terra e 3 os homens, as taças 3 tocam a terra e 4 diretamente os homens. É um castigo ainda maior, é uma ira ainda maior, é um momento ainda maior de conserto de Deus para a humanidade. Versículo 2 diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira taça da ira de Deus nos leva lá para a 6ª praga do Egito, lembra? Úlcera nos homens. O Deus que fez lá no passado faz de novo, derrama úlcera nos homens, como juízo e como ira derramada na terra. Irmãos, nós sabemos que doença na terra é sim de fato resquício do pecado. Por que é que existe doença na terra? Por causa do pecado. Por que é que existe morte na terra? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então, sem dúvida alguma, se não tivesse, o se aqui é muito complicado, né? Mas se não tivesse pecado, não teria morte, não teria doença. A doença é uma consequência do pecado.
Só que a pergunta que eu faço para vocês é: só o diabo pode colocar doença nas pessoas? Ou só uma situação natural pode gerar doença nas pessoas? A resposta é não. Acredito que o diabo possa colocar doença nas pessoas até um certo ponto, porque uma certa vez Jesus curou uma mulher que vivia encurvada e de fato era uma ação maligna na vida daquela mulher. Às vezes nós temos situações naturais da vida que geram doenças, mas por mais estranho que possa parecer, muitos casos na Bíblia nós temos de Deus colocando doença nas pessoas. O próprio Deus agindo em colocar doença. Esse caso aqui é um. A úlcera lá, das 10 pragas do Egito, é outro exemplo. Miriam ficando leprosa é um exemplo. Georão ficando leproso é outro exemplo. Deus colocando como castigo, como correção. Pastor, então minha filha está doente, é castigo de Deus. Eu não estou falando isso não. Eu estou falando que existem exemplos bíblicos de Deus atuando de forma ativa e primária como fonte da doença. Não estou falando que Deus faz isso à torta e à direita, não estou dizendo que isso é doutrina, eu estou dizendo que eu tenho texto bíblico para isso. E muitos. Miriam leprosa, como eu disse. A família de Joabe ficou leprosa. Zacarias ficou até mudo. Lembra? Quem deixou Zacarias mudo? Foi Deus, o pai de João Batista, né? Jezabel, em Apocalipse, já passamos por isso. A mulher de Jezabel, a Bíblia diz: eis que a prostro de cama. Jesus falando. Josafá ficou doente. Deus fechou o ventre de Ana. Está no texto de 1 Samuel. Paulo ficou cego na sua conversão. Elimas, o mágico, lá na primeira viagem missionária de Paulo, ficou cego também por uma ação de Deus. Ezequiel capítulo 3, o profeta fica mudo. E isso veio da parte de Deus. Tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui, que eu tenho anotado. De fato, eu não digo que Deus está aí, à torta e direito, colocando doença nas pessoas. Também não digo que se você está doente é Deus que fez, não é isso. Mas existem vários exemplos da Bíblia que mostram para nós Deus atuando dessa forma. E Ele pode fazer. E Ele faz. E se Ele quiser, Ele faz. E aqui nesse texto nós vemos algo do futuro. A primeira taça da ira de Deus. Como Deus colocando úlcera nos homens. Assim como Ele fez lá na 6ª praga do Egito. Pastor, Diga. então, as enfermidades do povo de Deus é permissão de Deus o demônio colocar? Não. Volta ao que eu falei. Três possibilidades para uma doença. Será que é uma ação maligna na pessoa? É possível. Será que é uma ação de Deus em alguém? Também é possível. O mais normal e o mais comum é o quê? A doença ser o resultado de uma vida humana, comum e normal nessa terra, que sofre consequências do pecado. O pecado gerou a morte. Por causa do pecado, o seu corpo e o meu corpo são corpos corruptíveis. Então nós estamos suscetíveis a qualquer tipo de doença. Isso pode acontecer com qualquer um. Ou sendo por uma ação natural da vida, ou sendo por uma ação maligna, ou sendo por uma ação divina. Então, como que eu posso chegar e falar, no seu caso é isso? Eu não posso, eu não sei. Ninguém sabe. Mas eu vejo na Bíblia coisas assim. Deus colocando, Satanás agindo, com uma permissão de Deus. Agora, o crente ficou gripado, então Deus deixou Satanás agir? Não, ficou gripado porque é ser humano, tem pulmão, tem sei lá onde é que fica gripado. Entendeu? Não dá pra gente cravar, mas acredito que uma dessas 3 possibilidades, sem dúvida alguma, aconteceu. Agora, é permissão de Deus? No mínimo, tudo que acontece é permissão de Deus. No mínimo. Mesmo que Deus não tenha agido de forma direta, Ele permitiu. Por exemplo, olha isso. Aquele menino que morreu, que matou os pais aí, gente, o irmão, e colocou na cisterna para encontrar a namorada de outro estado.
Será que Deus decretou isso? Eu creio que não. Apesar de Deus ter decretado coisas terríveis na Bíblia. Mas eu não posso dizer que Deus decretou isso. Talvez não. Acredito eu que não. Mas no mínimo ele permitiu. Se ele não quisesse, não aconteceria. Ou melhor, se ele não permitisse, não aconteceria. Mas qual que é a diferença então de Deus? Talvez um eufemismo, né? Talvez um eufemismo. Agora, uma diferença teológica ou talvez filosófica possa ser quanto aos decretos divinos, né? E eu vou te dar um exemplo disso em Jeremias 19. Por exemplo, lá está falando que os homens de Israel estavam adorando a Baal. Coisa, Deus diz, que eu nunca ordenei e que nunca passou pela minha cabeça. Está lá no texto de Jeremias 19. Então, eu não creio que tenha sido um decreto absoluto de Deus na vida daquela pessoa. Mas Deus ter permitido que isso aconteça, nos mostra que ele poderia evitar, mas não evitou. É a mesma tensão de soberania e responsabilidade. Sim. É muito difícil compreender, mas essa tensão existe. É discutível. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Talvez a única diferença seria, Deus escreveu essa ação, talvez não. Mas ele permitiu e já sabia, e tinha poder para evitar? Sim. Mas aí você entraria, por exemplo, na ideia de presciência, por exemplo. Uma presciência, mas não uma presciência que faz Deus passivo na história. Fatalista. E nem fatalista. Uma presciência junto com a onisciência. Ele sabe de tudo, não é porque ele consultou, ele sabe de tudo porque ele é o autor da história. Mas ao mesmo tempo, na Bíblia me mostra que ele não decretou tudo. Para mim é complicado. Parece um pouco contraditório, mas eu tenho aprendido uma coisa, eu tenho deixado um pouco a lógica humana e tenho procurado ficar nos textos. Parece contraditório? Parece, mas mesmo que pareça contraditório, mas eu tenho texto bíblico para me mostrar essas duas realidades, então eu fico no contraditório, não tem problema. Por exemplo, Deus é o autor da história? É. Ele escreveu todos os dias? Sim. Deus é o agente ativo? É, ok. Ele decretou tudo? A Bíblia mostra que não. Até porque a teologia é só um meio. Exatamente. Não dá para entender tudo. Com certeza não. Então, Mateus, então você está muito contraditório? Posso estar, mas não é só eu não. Charles Spurgeon uma certa vez falou que prefere queimar toda a sua linha teológica do que negar um texto das Escrituras Sagradas. Por exemplo, Spurgeon, como um calvinista, diz que Deus morreu por todos, lá em 1 Timóteo 2. Mas o calvinista não pensa assim. Vai contra toda a sua linha teológica. Mas ele disse, eu não posso negar um texto bíblico por causa da minha linha teológica. E eu estou assim, se está escrito, está escrito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo disso aqui. Eu creio que todos que são salvos porque Deus o atraiu, Deus o chamou, Deus os escolheu. E só vai até ao Pai que ele quis. E se ele quiser salvar alguém, ele salva. Eu creio assim. Só que lá em Mateus 23, 37, diz que Jesus quis reunir os judeus como a galinha reúne os seus pintinhos, mas eles não quiseram. Atenção que você não tem. Então eles não quiseram mesmo. E Deus quis. Jesus quis. E eles não quiseram? Não quiseram. Você crê que Deus salva quem ele quer? Creio. E nesse caso eu creio que eles não quiseram. O que eu vou fazer? Está escrito? Né? Eu sou assim agora. Não estou muito preocupado. Eu estou meio assim, estou tentando ser fiel ao texto. Da morte de Ananias e Sofia. E Safira. Aí é uma ação ativa de Deus. Eu estou dizendo que doenças como na primeira taça, Deus pode mandar, como Deus pode não mandar, como Satanás pode agir, como pode ser obra do acaso não, obra da consequência do pecado. No caso de Ananias e Safira, Deus fez. Deus matou. Eu não tenho nenhum problema em falar as coisas terríveis que Deus fez na Bíblia. Matar Ananias e Safira, matar Herodes, mandar Saul matar as crianças de colo dos amalequitas, mandar praga para matar primogênito. Só que isso não me garante que ele fez, ou que ele decretou todas as atrocidades. Ele decretou essas atrocidades. E isso aí ele fez. Porque como Deus é onisciente, ele já sabia que Ananias iria mentir. Mas mesmo assim ele ainda permitiu para causar a morte. Não posso, não tem outra saída. Deus, por exemplo, vou dar um outro exemplo disso. A pergunta que eu faço para vocês, quem acertar ganha esse aqui, ó, um pacotinho de biscoito. Porque segundo a Bíblia,
por que é que Ofni e Finéias não ouviam a repreensão de Eli, o seu pai. Eli era o sacerdote. Ofni e Finéias profanavam o tabernáculo. Faz isso não, meu filho, faz isso não, meu filho. E os meninos entravam aqui e saíam aqui. Levavam até mulher para ter relação sexual dentro do tabernáculo. Por que que eles não ouviam o pai? A Bíblia diz, porque Deus os queria matar. Está lá. Porque Deus os queria matar. E aí, o que eu faço? O que eu faço? Louvado seja o nome do Senhor. Faço nada. Faço nada. Deus é soberano. Quem prega e pede graça, pira com esses tipo, na missa safira. Não, uma vez... A graça na missa safira morreu. Uma vez, e Herodes em Atos 12, Jezabel em Tiatira, vários, na graça. E isso aqui que eu estou falando para vocês é a graça. É na graça. A primeira taça da ira de Deus, as úlceras nos homens, é no período da graça. Mas para ímpio, úlcera nos ímpios. Aqui, ó, só um minuto, eu vou te falar. É só relembrando, essa primeira taça é uma taça nos ímpios, olha lá, ó, aos homens portadores da marca da besta. É dos seguidores da besta, não do povo de Deus. Deus queria matar os filhos. De Ofni, de Eli, que tá. Mas não é porque eles amavam mais a iniquidade do que a Deus. É por isso. Deus os queria matar. Eles amavam tanto a iniquidade e não amavam a Deus que Deus cauterizou pelo filho pai. Isso, exatamente. É isso mesmo. A primeira ação é a ação negativa de Ofni e Finéias. E como consequência, Deus os queria matar. Assim creio eu. Amém, irmãos? Então a primeira taça agora vai no elemento homem. É para matar, para causar doença maligna e perniciosa aos homens. É Apocalipse 16, versículo 2, que nós lemos até agora. Deus é esse Deus, irmão. Por que a gente não canta aqui? Meu Deus, é o Deus que manda úlcera, é o Deus que manda lepra, é o Deus que mata no Egito, é o Deus que mata... Esse é quem tu és. Não pode cantar isso. Não vai vender. Mas é o mesmo Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. É a mesma coisa. É o mesmo Deus. Para de achar que Deus é um Deus do Antigo, outro Deus é o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Que em Jesus demonstrou a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, o seu amor, nos revelou um pouco mais de sua graça. Mas é o mesmo Deus. Versículo 3. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Agora a segunda taça atinge a criação, o mar. E se você lembra dos selos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, né? Os mártires à volta de Cristo, juízo. Se você lembrar das trombetas, melhor dizendo, as trombetas, a vegetação destruída em parte, a primeira, água salgada destruída em partes, a segunda. Água salgada em partes, 1/3. Lá é 1/3. 1/3 das águas salgadas destruídas. Aqui é tudo, tudo. Por isso que eu digo, o Apocalipse está contando a mesma história várias vezes, mas selo, trombeta e taça não me parece o mesmo evento, mas parece o ampliar do evento. Maior juízo em cada evento. Quanto mais se aproximar a vinda, mais juízo, mais correção de Deus, mais pesada fica a mão de Deus na terra. Enquanto lá nos selos, por exemplo, cavalo amarelo, 1/4 dos homens foram mortos no cavalo amarelo. Pestes, mortandades, pestilências. Na trombeta, 1/3 foi morto daquilo que tinha no mar. Aqui, das águas salgadas do mar, tudo. Derramou a sua taça no mar. E este se tornou em sangue, como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Terceira taça. Agora é nas águas doces, que lá na trombeta tinha sido destruída em parte também. Aqui agora é destruído tudo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes
das águas e se tornaram em sangue. Só lembrando que a primeira praga do Egito também foi água transformada em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, olha isso, enquanto ficamos daqui tentando justificar as ações de Deus, enquanto ficamos daqui tentando entender o porquê que Deus está fazendo as coisas, enquanto ficamos daqui dizendo, não, mas coitado dos homens, não pode ser assim, não é possível, Deus não tem esse coração, não sei o quê. Os anjos estão dizendo ao contrário, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. O que o anjo está dizendo é, o Senhor está fazendo certinho, Deus. Como é que fica a gente daqui? Não, mas Deus não pode fazer isso não. Mas por que isso? Mas não é possível. O anjo está, tu és justo. Irmão, Deus sabe o que faz, Ele faz do jeito certo, da hora certa, da forma certa, do jeito... Se Ele quisesse mandar a humanidade inteira para o inferno, Ele podia. Alguém aqui poderia levantar a mão e falar assim, Deus, não, no meu caso não, Deus, eu não mereço o inferno. Eu mereço o céu, Deus. Não. Todos aqui somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Se Ele quisesse mandar esse bairro inteiro para o inferno, Ele mandaria. Mas pela graça Ele está salvando. Pela graça Ele está libertando. O que o homem merece é o juízo. Nós temos uma fala parecida lá no capítulo 19, versículo 2. No capítulo 19, versículo 2, a partir do 1, né? A partir do versículo 1 diz assim, ó, depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a prostituição das mãos, e das mãos dela vingou o sangue dos vivos. Agora nós estamos vendo de novo, no capítulo 16, versículo 5, volta lá. Tu és justo, correto. O juízo de Deus está vindo aqui de forma correta. Pastor, ainda acho que esse povo não merece. Olha o 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. São dignos disso. O que estes seres que estão louvando a Deus como anjos das águas é aquilo que deveríamos falar aqui. Deus está fazendo a coisa certa porque eles merecem. Mas dói. Dói porque é meu primo, é seu irmão, é meu tio, talvez é sua mamãe, seu filho. Mas não duvide, seus parentes sem Deus merecem o juízo de Deus. Os seus vizinhos sem Deus merecem o juízo de Deus. As pessoas que vêm nesta igreja, a senhora fala, no domingo, sem Deus, merecem o juízo de Deus. Até os que vêm com Deus merecem o juízo de Deus, mas não recebem pela graça. Aqui, esses acidentes terríveis que tem, geográfico ou climático, Deus permite. Sim. Né? Porque Ele tem o controle. Igual teve agora no Texas. Como o senhor vê? Eu vejo, por exemplo, lá em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, no sermão escatológico de Jesus, ele mesmo disse que teria sinais na terra, no céu, terremoto, fome, rumores de guerras, teria grandes ondas no mar, tudo como princípio das dores. A morte por pestilências, por exemplo, epidemias. Lucas 21 diz que epidemia seria sinal da vinda de Cristo. Então eu não vejo simplesmente Deus, nesses casos, não estou falando de todos, mas estou falando no geral. É porque eu tenho medo de falar de todos, porque eu não sei de todos. Mas o geral, o que eu vejo na Escritura no geral, nessas ações climáticas, é Deus atuando de forma ativa, como sinal de sua vinda. Isso tudo é sinal da vinda de Cristo. Eu entendo que terremotos, por mais tragédias,
por mais terríveis que seja, por exemplo, a gente ficava daqui, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Na época da pandemia, a gente ficava daqui. Senhor, repreende a pandemia. Mas não tem como, porque é sinal da vinda. É ele que profetizou que iria acontecer. João também profetizou que iria acontecer. Então são sinais da vinda de Cristo. Nesses casos eu vejo como uma ação direta de Deus. E eu falei isso já, e eu vou repetir. Os sinais da vinda de Cristo, como os selos do Apocalipse, foram retirados de um livro que estava na mão de Deus, não da mão do diabo. Apocalipse 5, Deus tem um livro na mão. Apocalipse 6, o filho pega este livro e começa a desatar os selos do livro de Deus. Primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, guerras. Terceiro selo, fome na terra. Quarto selo, mortes por epidemias. Quinto selo, mártires. Tudo sendo retirado do plano de Deus. A pessoa que não tem o mínimo conhecimento bíblico chega para a pandemia e diz: eu repreendo Satanás com essa pandemia. Satanás não tem nada a ver com essa história. Quem traz as epidemias como sinais da vinda de Cristo é Deus. Pastor, mas morre muita gente. Eu sei. E aí, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Eu fico daqui admirado com a grandeza de Deus. Porque essa é a realidade. E é isso que ele faz. Pastor, eu tenho medo desse Deus. Não precisa ter. Não precisa ter. Só precisa conhecê-lo e reverenciá-lo. É esse o Deus que servimos. Considerai, pois, a bondade de Deus e também a severidade de Deus. Eu não sei quando nós ficamos ou nós paramos a mensagem na bondade. Porque de um tempo para cá a igreja só prega sobre a bondade de Deus. Precisaríamos pregar um pouco mais sobre a severidade de Deus. Porque são tantos os textos da Bíblia que mostram a severidade de Deus. E juízo é para ímpio. Severidade de Deus no sentido do juízo é para ímpio. Mas o Deus com a gente, ele nos abençoa, nos dá graça, nos leva para o céu. Mas o texto também diz, ele açoita a gente de vez em quando também. Ele açoita o filho que ama. Ele corrige a gente. E tem coisa que ele permite acontecer. Como no caso de Jó, como no caso de Paulo, espinho na carne. Se eu omitir o espinho na carne, não vou tirar. A minha graça te basta. Deus não nos quer filhos mimados, né? Tudo que você quiser vai acontecer. Igual o outro falou aí, né? Se você ver, se você olhar, se você tocar, Deus vai te dar. Não é esse Deus. Não é assim. Não funciona assim. Mas Ele te ama muito. João diz na sua carta, olha o grande amor que Deus tem para nós, nos salvar. Tem que amar os... Irmão, tem que te amar muito para te querer junto. É só um grande amor para te levar para o céu. Porque você sabe quem você é. Você sabe quem você é? Você é flor que se cheire? Levanta a mão que só as flores que se cheire. Ninguém aqui é flor que se cheire, não. Todo mundo aqui tem seus negócios ruins. E mesmo assim Ele nos ama. É amor. Mas Ele também tem o outro lado da moeda, Ele é justo. Ele manda dilúvio. Irmão, na grande tribulação, 2 Tessalonicenses, a Bíblia diz que Deus mandará a operação do erro, para que homens deem créditos à mentira. Como é que eu entendo isso? Eu não entendo, eu só aceito. Deus vai fazer com que homens na grande tribulação fiquem envolvidos em mentira. É Deus. Lá em Apocalipse 17, nós iremos chegar lá no texto, que é o capítulo mais difícil do livro para mim, na minha opinião. Nós iremos ver a grande meretriz contra a besta, elas brigando entre si, e o texto diz, Deus é que fez isso. Pronto. Deus é que colocou uma contra a outra. Você tem duas opções. Ou você cai na teologia da prosperidade, confissão positiva, hipergraça, e nega tudo isso. Ou você fica com o texto da Bíblia e diz, é isso e pronto, acabou. Que na verdade eles usam a verdade para negar outras verdades, né? Essa é que é a real. Sofisma de descaracterizar textos bíblicos, interpretação. E geralmente essa turma, ela, de 10 frases, 3 são verdades. E 7 são mentiras que por causa das verdades parece que é verdade. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar, eu sei disso. Glória a Deus, e é verdade mesmo. Deus não vai te deixar nunca passar necessidade. Mentira.
Ele quer te abençoar, Ele vai te honrar, Ele vai te dar o que comer, o que beber, o que vestir, mas nunca passar necessidade é mentira. Porque Paulo disse, eu sei o que é passar necessidade. Agora, ao mesmo tempo ele promete, não deixar faltar o que comer, o que beber, o que vestir. Mas situações difíceis, é claro que passa. Então, as verdades deles são misturadas em mentiras. Ao invés de aceitar os dois lados da moeda, você pode pegar um navio e naufragar. Pode acontecer. Pode bater o carro. Pode coisas terríveis acontecer. Crente vai para o cemitério enterrar pessoas. Por quê? Porque e tantos outros exemplos aqui que eu não quero nem ficar falando. Que vocês já sabem. Versículo 7. Só que eu estou lembrando para vocês que essas taças não são para crentes. Nós estamos ampliando o pensamento. Mas no texto as taças são para os que têm a marca da besta. Está escrito no versículo 2. Versículo 7. Ouvi do altar que se dizia, certamente... Aí agora é do altar, hein? Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O juízo maior ainda de Deus é lá no juízo final, quando ele fala assim, olha, eu nunca conheci vocês. Imagina naquele dia vocês olharem para, não sei se teremos essa possibilidade, mas olhar para aqueles que ficarem à esquerda e perceberem que aqueles que estão à esquerda estão indo para o inferno. Lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Lá naquele dia, será que a gente vai poder falar, meu Deus, não faz isso não. Ah lá a Toninha lá da venda. Ah lá meu vizinho. A gente vai olhar e falar assim, rapaz, esse povo merecia. Deus está mandando úlcera, matando água salgada, matando água doce, e do céu o que ele está ouvindo é isso aí, Senhor. É isso aí, Senhor. Irmão, não é maldade, é justiça. Susana Richthofen passou quantos anos na cadeia, alguém sabe? Um tempinho bom, mas ela saiu, né? Parece que ela saiu, né? Mas esse tempo todo que ela passou na cadeia, nós privada da liberdade, né? Nós não pôde passar o aniversário com os amigos. Nós, que maldade, né? É maldade? Não. Ela precisava estar lá porque ela cometeu o crime. Esse é o justo juízo de Deus. Não é mal, é justo. Nós é que somos maus. O homem é que é mau. O Vitor viu. Conversei com a menina na rua, na Praça 7, segunda-feira. Ela falando comigo, eu não sou má. Falei, você é má sim. Foi ou não foi, Vitor? Eu não sou não. Falei, você é sim. Eu também sou, e eu vou te provar que você é. Jesus disse que só existe um bom, que é Deus. E que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu falei, quando eu digo mal, eu estou dizendo que você é uma pecadora e comete pecados contra a lei de Deus. Nós somos assim. Nós somos seres humanos. Ainda sobra um resquício da imagem e semelhança de Deus no homem. Eu sei disso por causa de Gênesis 9, depois da queda. Mas, como um freio parece, porque com a queda o homem é mau, irmãos. Olha isso, o homem é mau. Mas se não fosse a ação de freio de Deus, ele poderia ser muito pior. Imagina você sem Deus te limitar. Agora imagina um ímpio sem Deus limitar o ímpio. Deus está limitando o ímpio em uma certa medida, sim. Em uma certa medida, sim. O homem ainda não é tão mal como potencialmente ele poderia ser. Todas as atrocidades humanas poderiam ser ainda piores, se Deus ainda não estivesse reservando, guardando, protegendo de uma certa forma até os ímpios. Até os ímpios. Então, verdadeiros e justos são os seus juízos. E aqui só até 3 taças, hein? Em 3 taças já para as taças e fala assim, Senhor, caia fogo do... Não, tô brincando. Senhor, pode fazer mais, Deus. Tá pouco, hein, Deus? Vocês vão ouvir isso aí
de alguns pregadores por aí? Não vão. Tem como. Um pregador lá dos Estados Unidos, ele chama Joe Osteen, acho que é isso mesmo. Eu já falei isso aqui, ele falou que não pode pregar sobre pecado, inferno na igreja dele, a maior igreja dos Estados Unidos, milhares de pessoas. Por que não? Porque as pessoas passam muita dificuldade durante a semana e não gostariam de ouvir coisas difíceis e pesadas no domingo. Então lá é só coisa boa, porque as pessoas já passam muitas lutas nos dias da semana. Muita gente indo para o inferno dentro da igreja. Tem um outro pastor também, acho que tem um livro famoso, Uma Igreja com Propósito. Ele é um guru de Rick Warren, que ele falou a mesma coisa para os jovens, não fale sobre o inferno para os jovens, porque eles são muito novos para pensar. Eu vi tem isso. Muita coisa para curtir. E esse mesmo cara falou assim, que na pregação para jovem não se deve falar sobre o céu. Exato. Porque eles não estão interessados em céu. Como eles têm uma vida ainda muito longa, teoricamente, eles têm mais coisas para fazer e não é o que atrai jovem, o céu. Você percebe o nível de pessoas que nós temos aí falando de Deus? E é o cara que é referência para muitos líderes. Daqui. Irmão, tudo quanto é porcaria teológica americana, os brasileiros bebem. Todos. Teologia da prosperidade, confissão positiva, tudo vem dos Estados Unidos. É de lá para cá. E a gente está ali, bebendo, misericórdia. E é até difícil ficar falando isso, que parece que a gente é repetitivo, mas é a verdade. É a verdade. Versículo 8, quarta taça. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Tá quente lá na Europa, né, irmã Esther? Só falou, né? Quantos graus lá hoje, você falou? Na Espanha. Espanha. Deu até 52. Irmão, vocês conseguem imaginar 52 graus Celsius? Sensação térmica de? O sol, irmãos, escuta, se isso aqui for literal, eu não tenho problema nenhum. Se for simbólico, mostrando apenas o aumento da temperatura na Terra, etc., também não tem problema nenhum. O que vai acontecer é isso, cada vez temperaturas mais altas. Se é diretamente o sol queimando, pá, não sei. Eu não sei. Só sei que o texto está dizendo que a quarta taça da ira de Deus é o sol queimando as pessoas. 9. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor. Agora eles se arrependem. Quem falou assim, na pandemia, agora o mundo vai mudar. Lembra disso? Não, agora nós vamos ser mais humanos. Agora nós vamos amar mais. Aí vai os atores da Globo, né? Nas mansões. Fica em casa. Lá no sítio deles, fica em casa. No triplex, fica em casa. E a gente aqui em casa, e os meninos Samuel assim, pai, tem comida? Eu falei, não, filho, fica em casa. Escuta, presta atenção. O mundo piorou ou melhorou a pandemia? Piorou, irmão. Tem gente que saiu da igreja e nunca mais voltou. Tem gente que era fria e ficou mais fria ainda. Tem gente que não amava agora, que não ama mesmo, o irmão. Não está nem aí para ninguém. Nós estamos cada vez mais individualizados. E a pandemia apenas potencializou isso. Estamos cada vez mais egoístas. Ou vem por amor ou vem pela dor. Não. E blasfemaram o nome de Deus. Versículo 9. Que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para darem glória. Quanto mais Deus manda juízo, você pensa assim, agora esse povo muda. Muda não. Quanto mais Deus manda correção nessa terra, agora você fala, agora esse povo vai vir para Deus. Não vem. Não é dor que convence as pessoas, quem convence é o Espírito Santo. Deus pode usar o momento em enfermidade, no leito e tal? Pode. Mas não é isso que convence. O que convence é o Espírito Santo. É uma ação de Deus direta no coração do homem. Irmão, quando o coração do homem é duro, quanto mais ação de Deus, mais duro fica. É juízo, né, que eu quero dizer. Por exemplo, o coração de Faraó já era duro, o texto diz.
Só que aí Deus ia endurecendo o coração dele ainda mais. E cada praga, o coração do homem ficava mais fechado ainda. Isso se chama orgulho humano. Quanto mais praga, mais taça, mais flagelo, mais o coração do homem está ficando duro, insensível diante de Deus. Você não conhece pessoas assim, não? Quanto mais as coisas dão errado, menos elas vêm para Deus. Orgulhosas. Não preciso desse seu Deus. Não preciso disso. E a vida da pessoa definhando. Não preciso. Eu resolvo minhas coisas. Eu dou conta. Não dá conta. Úlcera nos homens, destruição das águas salgadas, destruição das águas doces, sol queimando as pessoas. E o texto diz, eles blasfemaram o nome de Deus. Ao invés de falar assim, Senhor, por favor, diminui esse fogo. Não. Blasfemar, ir contra, profanar a ação de Deus. E o texto diz que eles não se arrependeram para lhe darem glória. Blasfemar não é não acreditar. Eles não acreditavam e continuam não acreditando. Profanar, ir contra. É isso mesmo. Mas tendo a consciência de que é uma ação de... Desculpa, tendo a consciência que é uma ação de Deus, esse cara... Pois é, o texto diz assim, ó, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre os flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Parece que eles compreendem sim que é uma ação divina na terra. Então eles até falam contra Deus. Não, Deus realmente não é bom. Então ele que outras pessoas sejam contra Deus. Né? Pode ser isso. Eu achei que nessa parte que o blasfemar o nome de Deus aqui, eles tipo estavam colocando aquele sol quente ali, aquelas coisas que estavam acontecendo, mas que era outra coisa que estava fazendo aquilo. Que não fosse Deus? Não, eu acredito que não seja isso. Eu acredito que seja sim uma ação direta contra a santidade de Deus. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Porque aqui, ó. Pode falar. Porque o texto ainda coloca aqui que Deus tem autoridade sobre esses flagelos. Então, tipo assim, parecendo que os homens estavam colocando. Então aí, o sol está mais quente porque está derretendo a geleira. Só que esse que tem autoridade não está ligado a blasfemar, por exemplo. Está ligado ao nome de Deus. Por exemplo, o Deus que tem autoridade sobre os flagelos foi blasfemado pelos homens. É nessa ideia. Por exemplo, aqui, ó, blasfemaram, né? Falar de modo repreensível, injuriar, insultar, caluniar, ser mal falado, injuriado, insultado. Então é uma ação dos homens contra a santidade de Deus. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar Jesus como Messias. Está entrando alguém ali? Quem está vindo? É o Tiago? Quem está entrando ali? É o Tiago. Rapaz, varão. Versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Escuta isso. 47 vezes no livro de Apocalipse aparece a expressão trono. 47 vezes. Só 3 vezes a palavra trono está na terra. Só 3 vezes. E as 3 vezes que a palavra trono está na terra no livro de Apocalipse, se refere a trono de Satanás. Vou repetir. 47 vezes no livro de Apocalipse aparece a palavra trono. Das 47, 3 vezes são tronos na terra. E essas 3 são tronos ou governo ou autoridade de Satanás. Capítulo 2, versículo 13, as 3 vezes eu vou falar. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 13, versículo 2. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 13, versículo 2. E aqui, Apocalipse 16, versículo 10. 2, 13, 13, 2 e 16, 10. Agora o quinto flagelo é o trono da besta destruído. Agora Deus está lidando com o sistema político contra o povo dele.
Agora o flagelo é direto a esse sistema político. Derramou o quinto, a sua taça sobre o trono, sobre a liderança, sobre o governo da besta, cujo reino se tornou em trevas, igual à nona praga do Egito. Trevas sobre todo o Egito. E os homens mordiam ou remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Tenho certeza que você já lembra disso, né? Quando a gente era criança, a dor vai ser tão grande que o povo vai morder a língua para esquecer a dor. É aqui, ó, a quinta taça. Ou seja, eles vão procurar, talvez até em dores, alívios para as suas dores. Isso mostra a grandeza do juízo de Deus. O que Deus vai fazer. Agora eles se arrependem, pastor, e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derrama fogo do sol, derrama o trono da besta, destrói tudo, arrebenta com tudo, mata a água salgada, mata a água doce, põe úlcera nos homens, e eles não se arrependem de suas obras. Esse é o ser humano sem Deus. É isso que aguarda o mundo aí, nas taças da ira de Deus. Semana que vem a gente fala sobre o sexto e sétimo flagelo, o Armagedon. Quem já ouviu falar de Armagedon? Semana que vem é sobre o famoso Armagedon. Ok? Pastor, pode falar, meu irmão. A gente tem que aprender a ter sentimentos corretos de acordo com os problemas, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que me deixou assim, fico chateada de ver o que aconteceu no Texas semana passada, que já tem 170 e tantas pessoas estão desaparecidas, já resgataram 130 e tantos. 60 meninas estavam num congresso religioso, um acampamento. Morreu tudo, porque lá foi tudo inundado. Então, olha os pais, que essas meninas não vão voltar. A gente ter compaixão é errado? Claro que não. Tem que ter compaixão. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nem na morte do ímpio ele tem prazer. É claro que a gente tem compaixão, misericórdia, sentimos luto, dor, tristeza, oramos pelos... Não vai blasfemar contra Deus, não. Porque sabe que Deus tem o controle, claro, das estações do tempo. Isso. Mas a gente tem compaixão. Claro, sem dúvida. Não há erro nisso. É um sentimento que não é pecado. Não, não é não. Com certeza não. Quem vai ganhar, hein? Eu falei que eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vamos ver quem vai acertar para ganhar um pacote de biscoito. A grávida já está ali, de olho. Quem é grávida? Não? Não vai dar nada. Hã? Não vai dar nada do mundo. Escuta, gente. Eu falei com vocês que a primeira taça da ira de Deus era as úlceras nos homens, correto? E aí eu falei que úlcera nos homens também já tinha acontecido lá no Egito, em uma das pragas. Qual praga? Quem falou? Você consultou aí, né? Deus abençoe sua vida. Hã? Premiou um estudioso. Hã? Foi a sexta. A sexta. Vem pra cá, meu irmão. Vamos tirar nossa foto. Vocês que estão aí atrás da pilastra, vou pedir vocês só para sentarem aqui, pode? Só para a gente tirar a nossa foto.